Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco de eficiência energética. Antes de mais nada, eu queria fazer uma apresentação pessoal. Meu nome é Vinícius. Hoje eu trabalho na WEG, no segmento de automação, atuando na parte de coordenação de vendas, com a parte de produtos para automação industrial, inversores de frequência e a parte de proteção, controle e proteção de circuitos elétricos. Comecei a minha carreira no segmento de automação em 2004, como técnico em eletrotécnica, no segmento de montagem de painéis elétricos. Não só na parte de montagem de painéis, mas comecei atuando em projetos em 2006 e depois na parte de desenvolvimento de softwares para PLC, inversores de frequência, supervisórios. E em 2012 iniciei uma nova etapa na carreira profissional atuando na WEG. A WEG hoje é uma empresa nacional, mas considerada multinacional, por ter filiais em várias partes do mundo. Está hoje com um quadro em torno de 30 mil colaboradores, tá? E não só na parte de automação, mas a WEG hoje é pioneira, líder de mercado, carro-chefe aí, motores elétricos. Parte de transformador, energia solar, que a WEG entrou mais ou menos uns 2 anos e meio, e está todo vapor aí, crescimento constante, e estou aí há 4 anos na WEG como coordenador de vendas. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco de eficiência energética. Gostaria de agradecer o convite da Ele Painéis em proporcionar esse momento aí, de a gente passar um pouco do nosso conhecimento que temos aí na indústria, no dia a dia. Bom, eficiência energética. O que seria eficiência energética, pessoal? Eficiência energética nada mais é do que obter um melhor desempenho na produção de um serviço com o menor gasto possível de energia, tá? Ou seja, eu consigo ter um desempenho, ter uma maior produtividade gastando menos. Aí eu faço a pergunta, será que hoje, vocês que atuam no segmento, será que na empresa de vocês, isso aqui efetivamente é válido? Será que a gente consegue ter uma produção, uma maior eficiência? É o que a gente vai ver ao longo da apresentação. Aqui é um gráfico que a gente gosta de mostrar bastante, que é justamente a distribuição do consumo de energia elétrica na indústria, tá? Onde 68% é destinado à força eletromotriz, que seriam os motores elétricos. Iluminação corresponde a 5,8%. Eletrotérmica, 22,80%. E eletrolise, 3,10%. Com esse gráfico em pixels, a gente vê como a maior parte dessa fatia é justamente motores elétricos. É importante a gente saber como está sendo gasta essa energia. Que maneira que temos nessas empresas que a gente possa fazer um trabalho para melhorar e atingir o objetivo, que é uma maior produtividade com menor custo de energia. Aqui é uma outra tabela, que é uma participação, justamente, dessa parte que eu comentei, desses 68%, que é a força motriz. Onde o segmento de cimento, 99% é destinado à força motriz e refrigeração. Parte de ferro, 84%. Ferro liga só tem 3%. É o menor segmento com utilização de motores elétricos. Mineração, 92%. Segmento não ferrosos, 30%. Indústria química, 76%. Destinado a motores elétricos. Alimento e bebidas, 81%. Indústria têxtil, 98%. Papel e celulose, representa 95% da sua energia é gasta para a alimentação de motores elétricos. Indústria cerâmica, 90%. E outros, 70%. Então, isso é
uma radiografia dos segmentos que nós temos no mercado com seus respectivos percentuais de utilização de motores elétricos. Aqui é uma evolução do preço da energia, comparado aos índices PIB, IPCA, IGPM. A tarifa de energia industrial, ela teve aí, em 2015, um crescimento de 163%. Já a tarifa comercial, ela teve um salto de 194%. Então, pessoal, friso, com o custo da tarifa elevado, é importante conhecermos as maneiras que temos para economizar energia. E justamente esse trabalho de eficiência energética que faz com que a gente consiga enxergar os pontos onde temos que melhorar na indústria. Custo do motor elétrico e o custo de ciclo de vida dos motores elétricos. Aqui, nada mais é do que uma fatia do que representa. Por exemplo, energia representa 96% do custo. A manutenção representa 1,5% e a aquisição 2,5%. Percebe-se que esse percentual, tanto de aquisição quanto de manutenção, é muito baixo comparado de energia. Ou seja, se investe menos em modernização, em novas tecnologias e se gasta mais em energia. É um custo. E qual é o custo dessas perdas, da perda de produção? É possível calcular? É. Pode ser uma conta simples ou pode ser uma conta que envolve várias variáveis. Por quê? Envolve tempo de máquina parada, hora homem e várias outras variáveis para poder calcular esse custo. Então, é um custo que pode chegar aí a facilmente uma inovação significativa dentro de uma indústria. Tá? Por isso que é importante a gente focar na parte de manutenção, ter equipamentos com manutenções preventivas e também novas aquisições. Justamente porque a tecnologia ela se evolui. E quando você vai tendo essa evolução de tecnologia, a gente consegue ter equipamentos mais eficientes, equipamentos com maior eficiência para atingir o nosso objetivo, que é ter um produto com qualidade e um produto com um preço competitivo, que é um interesse de todas as empresas. Aqui são alguns motores elétricos que a gente se depara no dia a dia. Percebe-se claramente alguns motores antigos. Tem até essa foto aqui do motor, onde tem um cliente que teve problema na carcaça do motor, e como ele não pôde trocar, não sei por qual motivo, o cliente simplesmente colocou o motor dentro de uma lata de tinta, para proteger o motor. Olha que engenhoca legal. Agora eu pergunto, vamos tentar descobrir o rendimento desse motor? Será que esse motor está dando o resultado esperado? Qual será o gasto de energia que esse motor está tendo? Então, são algumas situações, alguns desses exemplos que nós nos deparamos em campo. E tudo isso é custo, muitas vezes não mensurado. Bom, quando se fala em eficiência energética, a gente tem um respaldo na lei. Tem a Lei 10.295, que ela foi criada justamente para definir limites mínimos de rendimento de motores elétricos. Tá? O decreto 4.508 de 2002, ele estabelece rendimentos nominais mínimos de motores, justamente para evitar que você tenha motores de baixo rendimento nas empresas. E a portaria 553, ela vem em 2005 e a sua comercialização em junho de 2010, justamente para, limites de fabricação e comercialização em junho de 2010, justamente para definir os motores que são fabricados e estipular uma faixa de rendimento mínimo, onde você possa colocar no mercado motores que sejam capazes de ter uma produtividade esperada pelo cliente, uma produtividade boa, com o menor custo possível de energia elétrica. Aqui é justamente um gráfico que ele mostra que
Antes de 2001, não se existia nenhuma legislação com relação ao rendimento de motor. Ou seja, cada um punha o rendimento que queria, não se fiscalizava, tá? E, consequentemente, você tinha custo de energia altíssimo, mas ninguém se preocupava. A partir de 2001, onde se criou a Lei 10.295, passou a ter fiscalização, passou a ter normativas para motores elétricos. No caso dos motores da WEG, que é o que a gente foca bastante, motores de baixo rendimento passou a não ser permitido, onde se tinha o W22 Standard pela IE1, o W21 de alto rendimento, e a partir de 2009, com evoluções tecnológicas com relação à fabricação de motores elétricos, projetos, o W21 deixou de existir, porque o rendimento dele não se enquadrava na portaria 553. Com isso, passou a ser o padrão o W22 Plus, W22 Premium, com um nível de rendimento maior, e o Super Premium. E foi evoluindo acima de 2014, onde se foi tendo motores Super Premium, Ultra Premium, com nível de rendimento elevado. Como eu disse no começo, tudo na indústria você passa por evoluções. E no motor elétrico não é diferente. Você tem a evolução tecnológica. Em 1960, quando começou a fabricar motores elétricos, a WEG, você tinha um rendimento de motores de 88%. E com o passar dos anos, em 2014, chegou-se a 95,1% de rendimento. Tá? Então, com uma referência de um motor, por exemplo, de 60 cavalos, 4 polos. E a evolução, ela foi caminhando, não parou. Em 2014, com o prêmio, motor prêmio 95.1, super prêmio, W Magnet e o Ultra Prêmio, que é até 250 cavalos, com rendimento chegando próximo dos 97%. Com isso, a gente consegue ter motores elétricos em plantas industriais, fazendo trabalho com qualidade, tendo um bom retorno e com um custo de energia menor. O motor W Magnet, a WEG é pioneira nessa tecnologia. Ele é um motor de ímãs permanentes, onde ele trabalha somente com inversor de frequência, você não consegue ligá-lo diretamente à rede, você necessita de um inversor de frequência. Inclusive, quando você compra o motor, o inversor de frequência ele vem junto. Você não consegue comprar só o motor e ligar ele na rede direto. Ele não funciona. Ele só funciona com inversor de frequência. Você tem carcaça menor, você tem um motor com menos ruído, você tem um motor que não aquece. O rolamento desse motor você troca com 20 mil horas. O motor convencional você vai trocar com 10 mil. Então é um motor que não dá manutenção, com exceção do rolamento, que isso é uma coisa que não tem como fugir. Tá? Então, a importância da evolução tecnológica, ela se dá justamente por isso. Então você não pode parar de investir, não pode parar de ter estudos para você atingir os objetivos, terem produtos com competitividade no mercado e eficientes. Bom, a gente fala sempre do rendimento, né, que é o vilão do motor elétrico. Rendimento, clarear um pouquinho o que seria esse rendimento. Nós temos potência elétrica, tá? Nós sabemos que o motor elétrico ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Então, temos potência elétrica, a potência mecânica, que é a potência que entrega a ponta do eixo do motor para executar aquele trabalho, e temos as perdas. Perdas, efeito Joule, aquecimento e demais fatores, como algumas queimas constantes do motor, alguns rebobinamentos que se faz em motor usado, tudo isso é perda. Então, o rendimento, ele nada mais é do que a relação entre potência mecânica e potência elétrica. Então, se eu tiver um motor elétrico com uma perda muito grande, eu vou ter um rendimento baixo. Quanto maior o meu rendimento, menor é minhas perdas. E tudo isso envolve o quê?
tecnologia, envolve material, a qualidade do material que é utilizado na fabricação do motor elétrico. Tudo isso é importante para você justamente ter um rendimento elevado. Aplicação é importante saber. Muita gente, às vezes, especifica o motor sem se preocupar com outros fatores, que é o que a gente vai observar um pouco mais à frente. Então, tudo isso é importante para que o resultado final, que seja o rendimento, seja elevado. Perda de rendimento em caso de queimas. Muito se fala, quando o motor elétrico queima, eu vou ter perda de rendimento? Vou. Por quê? A temperatura, caso a temperatura atingida pelo motor durante a queima altere as características magnéticas da chapa, ele aumenta as perdas do ferro interno do motor. Consequentemente, você vai ter perdas. Tendo perdas, você tem baixo rendimento. As queimas que danificam chapas magnéticas, estator, rotor, também pode ser o causador do baixo rendimento do motor. Então, quando se queima um motor elétrico, você, consequentemente, vai ter perda de rendimento. A prova disso é isso aqui. Em torno de 1 até 5% você tem de perda no rendimento do motor em caso de rebobinagem. Por quê? Quando você rebobina, você pode ter alguns problemas. Nas chapas, você tem quebras, conforme essa primeira foto aqui, você começa a ter problemas nesses entreferros. Isso aqui é provocado por alta temperatura. Às vezes esse motor queimou, sofreu altas temperaturas e precisou ser rebobinado. Então, em cada rebobinagem, você tem uma perda de 1 até 5%. Então, se você tiver, por exemplo, um motor com rendimento de 90%, se você rebobinar ele 10 vezes, você vai ter no mínimo aí uns 10% de perda no rendimento. Você vai ter um motor próximo dos 80% de rendimento. Então é importante saber isso aí justamente na hora de fazer uma análise. Então o pessoal de manutenção, o pessoal de engenharia, é importante saber para ver, poxa, eu vou rebobinar esse motor novamente? Será que compensa? Será que o custo que eu vou ter de energia vai ser maior? E de repente não viabiliza eu colocar um motor com um motor novo, com alto rendimento? Então essa análise tem que ser feita. Rendimento de motores VEG. Aqui foi o que eu comentei anteriormente. De 2009 para baixo, nós tínhamos um motor standard, que era o W21, que o rendimento dele era padrão, e o alto rendimento, que ele tinha ali, eram essas duas linhas. A partir de 2009, o W21 Standard deixou de ser comercializado. Por quê? Ele não se enquadrava na lei de eficiência energética. Passou-se a ter o W22 Plus, que já é um motor de alto rendimento. Então, hoje, a linha da WEG, de motores elétricos, ele já tem o motor inicial, que é o de prateleira, o padrão, já com alto rendimento. Aí, é claro, que conforme a necessidade e conforme o bolso, né, você pode adquirir motores com rendimentos superiores. É claro que você tem que avaliar caso a caso, mas garanto que dependendo da aplicação, dependendo da potência do motor, você investir num motor de alto rendimento, super prêmio, um motor extra rendimento, com certeza você vai se arrepender e o seu payback não vai ser muito longo. Consumo de energia elétrica. Eu comentei anteriormente que a tecnologia, quando você investe em novas tecnologias, é importante. Por quê? Você passa a ter chapas magnéticas de melhor qualidade, maior volume de cobre, reduz a temperatura de operação, rotores tratados termicamente, reduzindo perdas rotóricas, altos fatores de enchimento de rachaduras, que provém melhor dissipação do calor, e projeto de ranhuras, motor otimizando, incrementar o rendimento. Então, tudo isso aqui é importante no projeto do motor. E tudo isso está atrelado à evolução tecnológica da engenharia e da fabricação. Então, motores com alta qualidade de material,
com projetos detalhados, projetos otimizados, você consegue ter um motor com alto rendimento. O cálculo de consumo. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quando você vai fazer um trabalho na empresa, poxa, o rapaz da manutenção, o pessoal da engenharia, vai chegar lá para o diretor da empresa e vai falar: tem que trocar os motores aqui para a gente ter uma economia de energia. Legal. Qual que é a primeira pergunta que o diretor, o presidente da empresa vai fazer? Ok, quanto que eu vou gastar e o que eu vou ganhar com isso? Então é importante a gente saber esse cálculo, que ele vai dar um norte. Porque diretores, gestores de empresas, eles querem saber de números. Né? Ele quer saber o quanto ele vai ganhar, quanto ele vai investir e o quanto vai retornar para ele. Então é importante a gente saber. Então o cálculo de consumo do quilowatt-hora ano de um motor elétrico é dado pela potência nominal em quilowatt vezes o percentual de carga versus hora versus dias, dividido pelo rendimento da carga. Então, com isso, a gente, com um motor aí de 100 cavalos como exemplo, de 440 volts, 4 polos, trabalhando aí com 50% da corrente e um percentual de carga de 28%, a gente vai ter aí, trabalhando o ano todo, 24 horas por dia, teremos aí um consumo de 206.696 kWh, o motor de 100 cavalos. Aqui é um exemplo do motor de 75 cavalos operando, está instalado numa planta, onde ele é de 1997, trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Considerando um quilowatt médio aí de 45, é claro que depende de empresa para empresa, do acordo que é firmado com as concessionárias, mas considerando um valor médio de 45 centavos por quilowatt-hora, por um motor de 91,3%, que já teve 2 queimas. O custo de energia por ano desse motor vai ser de R$ 237.469,88. Um motor de 75 cavalos trabalhando todo dia, durante um ano. Eu pegando a mesma potência de motor, colocando um motor W22 Premium com um rendimento de 95,4, ou seja, aumentando aí praticamente 4,1% a mais de rendimento, eu já vou ter um custo ano de R$ 227.264,15. Com essa melhoria de 4%, 4,1% no rendimento, eu vou gerar uma economia de R$ 10.000, quase R$ 10.300 por ano, somente com essa troca. Então, vocês veem aí que, com isso, aí que tem um exemplo, motor, R$ 13.088, instalação, R$ 1.000. Custo total da substituição e da aquisição do motor, R$ 14.088. Economia de 10.000, é só eu dividir um pelo outro, os 14.000 pelos 10.000, eu vou ter aí um retorno no meu investimento de 1,3 anos. Esse vai ser o tempo que eu vou ter o meu retorno. Isso é importante, pessoal, para se chegar no gestor de uma empresa e convencê-lo da importância que se tem de trabalhar com essa parte de eficiência, de mapear todos os motores de uma indústria e saber os motores que tem que trocar, os motores que precisam variar a velocidade, tudo isso para você ter uma melhoria e ter um baixo consumo de energia elétrica. Aqui é uma coisa que a gente gosta de comentar. Nós temos 3 tipos de estradas. Tem uma autoestrada, uma estrada de terra e uma toda esburacada. Qual a opção que eu tenho de carro? Então, o que vai definir qual carro eu vou utilizar em determinada estrada é como eu quero chegar naquele objetivo. Então, eu tenho 3 caminhos que eu vou chegar em determinado ponto. Nessa estrada aqui, eu vou mais rápido. Eu vou andar de trator nessa estrada? Não, eu vou demorar mais para chegar no meu objetivo. Eu vou com um carrão, onde eu consigo chegar 150 por hora. Essa estrada permite eu fazer isso? Permite? Ok, eu vou com ele, eu chego mais rápido. Mas eu tenho um custo desse carro, né? A mesma coisa na estrada. Eu não vou pegar um carrão desse aqui e entrar numa estrada toda esburacada. Eu vou demorar mais para chegar no meu destino. Talvez é um trator ou uma picape 4x4.
Então, a gente faz essa analogia justamente para a gente poder definir o tipo de motor elétrico e utilizar em determinadas situações. O motor elétrico de baixo rendimento, eu vou conseguir fazer minha produção? Vou conseguir produzir meu produto? Vou. Mas será que eu vou ter um produto com qualidade? Ou será que eu vou ter um custo mais elevado de energia elétrica? Então, a gente faz essa analogia para ver que a gente tem várias maneiras de chegar em um determinado local. Tudo vai depender do investimento e da ferramenta que a gente está utilizando. É a mesma coisa para o motor elétrico. O que eu preciso saber na compra do motor? Hoje é batata, digamos que 99,9% o pessoal só passa potência, tensão, número de polos, a carcaça, que é importante para fazer adaptações mecânicas, e a forma construtiva, onde se a caixa de passagem vai ser em cima, se vai ser do lado direito, do lado esquerdo, basicamente isso aqui. E muitas vezes não se atentam a demais requisitos. Por exemplo, a carga que está selecionada, foi o que eu comentei, na estrada. Você tem uma estrada de terra, uma estrada de asfalto, uma estrada desburacada. Com qual carro eu vou utilizar? Qual carro que eu quero utilizar para poder chegar naquele meu objetivo? Qual carga eu vou acionar? É uma bomba? É um misturador? Eu vou colocar um motor padrão sem levar em consideração sobrecarga, outros fatores? Temperatura do ambiente, tipo de acionamento, tipo de acoplamento, se tem contaminantes sólidos, contaminantes líquidos, agressivos, classe de risco, altitude, etc. Tudo isso, pessoal, é importante para fazer o dimensionamento correto do motor. Eu não vou pegar um motor standard de prateleira e colocar num polo petroquímico. Eu não vou pegar um motor convencional e colocar ele numa área de maresia, no litoral, porque eu vou agredir a pintura do motor. E eu vou ter que trocar esse motor mais rápido, a vida útil dele vai diminuir bastante. Então, é importante a gente conhecer isso aqui, para poder saber qual motor eu vou especificar adequadamente para aquela aplicação. Um exemplo rápido, o motor de 75 cavalos standard, trabalhando com 53% da carga, ou seja, ele está trabalhando subdimensionado. Ele não está trabalhando no percentual de carga que ele foi projetado. Ele vai ter um fator de potência de 0,74 e um rendimento de 90%. Um motor W22 Premium, 60 cavalos, trabalhando 88% da carga, ele vai ter um fator de potência de 0,85. Ou seja, ele já aumentou aqui o seu fator de potência. E o rendimento aumentou também em 4%. Por que é importante a gente saber disso, pessoal? Muitas vezes, nas indústrias, principalmente, vamos supor, uma indústria de papel. Máquina rodando 24 horas por dia. Queimou um motor de 75 cavalos. O cara vai no estoque, o eletricista, vai pegar um motor, não tem motor de 75 cavalos. Ele vai pôr um motor de 100 cavalos, por exemplo. Vai rodar? Vai. Ele está 2 horas da manhã, precisa rodar a máquina, o gerente em cima dele, querendo produzir, ele vai pôr um motor de 100 cavalos. E deixa aquele motor. Vai acontecer o que está aqui. Então, quando a gente trabalha com redimensionamento de motor, é importante a gente analisar. Será que aquele motor que está ali naquela instalação, naquela máquina, não está superdimensionado? Será que eu posso reduzir a potência desse motor? Poxa, está 100 cavalos, mas será por que está 100 cavalos? Alguém projetou 100 cavalos ou colocaram ele numa emergência, colocaram aquele motor? Se foi numa emergência, atendeu, ok, está funcionando a máquina. E o consumo disso aí? Que é no caso desse exemplo, o motor de 75 cavalos, trabalhando com 53% da carga, ou seja, ele não está trabalhando até o percentual máximo dele, que ele foi projetado. O fator de potência dele vai ser baixo, porque ele está trabalhando em vazio também. Com isso, você vai pagar multa de fator de potência, e o seu rendimento, que é 90%, você poderia estar trabalhando com um motor mais eficiente, mas com rendimento maior. Eu posso trocar esse motor, eu vou trabalhar com ele menos folgado, meu fator de potência vai subir e eu vou ter um rendimento maior, gerando uma economia anual de quase R$6.000. Porque só com essa economia de 1,5 kWh que eu tive nessa troca de motor, colocando o motor uma potência menor, ou voltando o motor para a potência adequada.
Isso aí é muito comum a gente encontrar em empresas. Motores superdimensionados. Vai trabalhar? Ok. Vai ser difícil queimar? Vai. E o custo de energia disso aí? Quem vai pagar? Então é muito importante a gente conhecer isso aí também, tá? É um trabalho feito em eficiência, essa parte de redimensionamento de motores. Influência no regime de operação. Motor partindo direto, você vai ter a potência 100% no motor e você não tem essa redução de rotação. Com o inversor de frequência, você diminui a rotação, você diminui a potência, você também gera economia de energia. Então, tem determinados casos, bombas, por exemplo, de água, que você consegue reduzir em determinados momentos a rotação para atender a demanda e, com isso, você tem uma economia de energia. Alguns exemplos de economia de energia. Bomba centrífuga, você tem uma economia de 20% a 50%. Ventiladores, exaustores, uma economia de 20% a 50%. Bombas alternativas, 10% a 30%. E esteira transportadora, de 10% a 30% também de economia de energia quando você varia a velocidade. No Brasil, a gente tem comparado com os Estados Unidos, acionamento por inversor de frequência na indústria. Nos Estados Unidos, representa 30%. No Brasil, apenas 8%. Ou seja, nós temos o potencial de implementar inversores de frequência ainda em 22%. Justamente o quê? Fazendo essa análise. Eu posso variar essa rotação? Será que esse motor trabalhando 100% do tempo não está trabalhando demais? Será que eu posso reduzir essa velocidade de modo a gerar economia? Essa análise tem que ser feita. Aqui tem alguns exemplos de processos, algumas soluções, alguns cases foram feitos, tanto em torres de resfriamento, filtros mangas, silos, injetora de plástico, extrusora de plástico, sistema de refrigeração. Torre de resfriamento, princípio de funcionamento, ele modula a velocidade pela temperatura da água. Então, em função da temperatura, ele vai modulando a velocidade. Economia de energia, até 90% nos ventiladores. Ganhos indiretos. A gente reduziu o consumo de água e a temperatura constante. Mantém uma temperatura constante. Foi utilizado um W22 Premium com alto rendimento, mais inversor de frequência, mais sensor de temperatura, que mede a temperatura da água e, em função da temperatura, vai variando a velocidade. Payback médio. Essa aplicação se pagou em 6 meses. Filtro manga. Qual é o princípio de funcionamento? Modulação de velocidade em função dos dampers, dos captores. Teve uma economia de até 70% no exaustor. Ganhos indiretos. A gente tem uma durabilidade maior nas mangas, redução do consumo do ar comprimido, então eu consigo também trabalhar com compressores menores, de menores potência, ou utilizá-los em determinadas áreas da fábrica. Equipamento utilizado, o motor W-Magnet, que é de imã permanente, com inversor de frequência, e o sensor de pressão. Em função da pressão, ele vai modulando a velocidade. Se pagou em 6 meses essa aplicação. Silos, princípio de funcionamento, modulação de velocidade, mantendo a aeração mínima. Economia de energia, até 50% nos ventiladores. Teve um ganho indireto de qualidade nos grãos, controle do volume do silo, e foi utilizado um W-Magnet, um inversor, mais o sistema de telemetria. A aplicação se pagou em 6 meses. Então, pessoal, vocês vão vendo aí as aplicações, o tempo de retorno que se tem e a melhoria no processo. Injetores de plástico. Qual é o princípio de funcionamento? Modulação de velocidade pelas válvulas de pressão ou vazão. Teve uma economia de até 60%, ganhos indiretos, redução de temperatura do óleo e desgaste mecânico. A gente reduziu essa temperatura e os desgastes mecânicos. Foi utilizado um W22 Premium mais um inversor de frequência. Foi paga essa aplicação em 1 ano. Extrusora de plástico. Qual que é o princípio de funcionamento? Manter o torque constante no fuso, independente da sua velocidade. Então, independente da faixa de velocidade que o motor está, ele tem que manter o torque constante. Justamente porque para você não ter problema ali no material que você está estudando. Economia de energia, até 30%.
Ganhos indiretos. Uniformidade no processo de extrusão. Foi utilizado um W-magnet, inversor de frequência, e o payback foi 1 ano. Sistema de refrigeração. Princípio de funcionamento. Controle do compressor de acordo com a temperatura da câmara fria e uma economia de até 20%. Não foi observado ganhos indiretos. Foi utilizado um W22 prêmio com inversor de frequência e o payback para essa aplicação foi de 2 anos. E a injetora de borracha. O princípio de funcionamento dessa aplicação é a modulação de velocidade pelas válvulas de pressão ou vazão. Economia até 60%, não foi observado ganhos diretos e utilizado o W22 prêmio com inversor de frequência. Payback 2 anos. Aqui são algumas medições que foram realizadas durante e antes da substituição e depois. Motor 30 cavalos, essa aqui é a foto que vocês observam. Vocês veem aí como que estava a carcaça do motor. Foi medida as correntes, medida kW por fase, o fator de potência, e o total teve uma média aí de 7 kW e o fator de potência de 0,47. Inversor de frequência CFW11 foi utilizado, motor W22 prêmio para unidade hidráulica, e vocês verem comparando o painel e o motor, como que ficou a instalação, posto um motor de 30 cavalos, 4 polos, foi medida depois a potência entre fases, então você observou aí um balanceamento das potências, né? Você vê em média de 0,92 kW, total 2,8, e o fator de potência elevou para 0,78. A gente teve uma redução aí de 60%, quase 61% no consumo de energia elétrica. Então, antes nós tínhamos 7,16 kW, passou a ter 2,8 kW. Importância aí de fazer essa modernização do sistema. Bom, pessoal, voltando um pouco naquela fatia do começo da apresentação, onde nós temos aí 68% de aplicações em indústria que utilizam motores elétricos, dentro desses 68% nós temos oportunidade ainda de 22% para inversor de frequência, gerando uma economia de 30%. E dentro desses 68%, 71% das oportunidades são destinados somente à troca dos motores elétricos. Tem aplicação que você não precisa variar a velocidade, que não tem necessidade, ou a aplicação às vezes não permite essa variação. Então, você somente trocando motores por motor de alto rendimento, você consegue ter uma economia média aí de 9,3% a 10%. Isso aqui é a maior abrangência. Porém, aplicações com inversor de frequência, você tem um maior retorno individual. Então, essa comparação e a gente saber aí como podemos explorar isso aí. Pessoal de engenharia, pessoal de manutenção, pessoal de projetos, as engenharias das indústrias em geral, saber que se eu trabalhar com troca de motores e aplicações variando velocidade, eu consigo ter um maior retorno e também consigo ter um menor custo de energia. Bom, pessoal, dúvidas, perguntas? Vocês podem mandar depois as perguntas que vão ser analisadas individualmente e serão respondidas. Eu agradeço a participação de vocês em nome da WEG, em nome da LE Painéis, e vocês podem também acessar o site da LE Painéis, www.lepainéis.com.br, e tem um telefone, que é DDD 11 4729 4888, que o pessoal ir lá responder as dúvidas de vocês também, e se precisar marcar uma visita, ou até mesmo um bate-papo mais prolongado, específico de cada aplicação, podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado e uma boa noite.